Recebemos no nosso estúdio o veterinário mais famoso da cidade de Santos, Eduardo Filete. Olha ele! Isso você que tá falando, né? Claro, é porque eu sei. Tá. E hoje nós vamos falar sobre um problema que acomete muitos pets, muitos cães, que são problemas articulares nos cães, tá? Então preste atenção, você que tem cachorro em casa, que gosta dele, tem que cuidar da saúde e se atentar nos sinais. Vamos começar primeiro explicando o que são os problemas articulares e por que eles surgem. Se você for no ortopedista humano hoje, você está vendo gente fazer cirurgia no joelho, Sim. na articulação e tal. Então, as articulações são as coisas muito importantes no organismo, que você articula, né? Então, por exemplo, se você faz um exercício errado, se você não usa corretamente, né? É igual um carro, se você usa ele muito e não faz manutenção, dá problema. Se você usa ele pouco, também é ruim, o pneu murcha, começa a dar problema da gasolina que fica suja, perde a octanagem, tudo isso, né? Então, usar muito dá problema, se não fizer manutenção, e usar pouco também dá problema. É a mesma coisa a articulação. Às vezes o cara corre maratona, meia maratona, tal, muita coisa. Às vezes o tênis não é adequado, vai dar problema. Nos cães é a mesma coisa. Às vezes nos cães ainda é um pouco mais complexo, né? Porque você tem animais que, por exemplo, eles já nascem com problema. Por exemplo, esses animais... Já tem predisposição? Isso, esses pugs, Yorkshire, Shih Tzu, Maltese, não são todos. Tá. Mas às vezes na vida intrauterina, lá na vida uterina, ele já tem um problema na cartilagem do joelho. Nossa. E você não consegue. Aí o cara vai comprar com 2 meses o cachorro, 3 meses, o criador dá o cachorro com um lacinho bonitinho, ele leva no veterinário, o veterinário não detecta o problema. É impossível detectar o problema. Sim. Mas aí... nem o criador tem culpa, nem o veterinário tem culpa, ninguém. Aí o cachorro, com o tempo, a articulação dele se modifica e não fica muito correta, principalmente do joelho. Aí fica o cachorrinho andando, saindo o joelho para o lado, né? Aí, às vezes, levanta a perninha assim, a perninha fica assim. Isso é muito comum, todo criador sabe disso. E o que acontece? Aí a pessoa vai no veterinário, você coloca no lugar, dá medicação, às vezes intraarticular, né? Você faz, às vezes, uma tala de repouso de 5 dias e resolve, quando é grau 1 e quando é grau 2. Mas, às vezes, esse mesmo animal engorda um pouquinho, né? Engorda um pouquinho, então ele tem que pesar 6 quilos, fica com 10. Aí. E, às vezes, o dono chega, ele pula e, na hora de pular, ele cai com uma pata só no chão. Nossa. Ou seja, apoia primeiro uma pata que a outra. Sim. Então, ele já tem uma predisposição, já é uma raça, e aí, naquele pulo, ele que tinha um grau 1, grau 2, que você coloca no lugar, você dá medicamentos para articulação, às vezes medicamentos de barbatana de tubarão, que fazem aquela melhora naquela articulação, né? Certo. Naquele líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica. Às vezes você tem problema que o animal pula e cai com uma pata primeiro no chão, ou pula de uma cama. E como ele já está com sobrepeso ou obeso, ele dá a lesão. É muito comum, né? É muito comum. E aí você tem que partir para uma cirurgia, né? Também tem as articulações da coluna, né? Por exemplo, a nossa coluna tem articulações. E às vezes os impactos, a obesidade, a falta de exercício, o excesso de exercício, a falta de sol, a falta de uma nutrição correta, tudo isso leva a problemas. Tudo é equilíbrio, né, Filete? Tudo é equilíbrio. Você tem uma coluna boa. Mas quando você ficar mais velho, aqueles entre uma vértebra e outra tem um disco, né? Um disco. Sim. Esse disco é como se fosse um elástico. Você já esqueceu um elástico dentro de uma gaveta e depois de um tempo o elástico Estava todo derretido, todo derretido, né? Parece um chiclete. Então, é a mesma coisa com a nossa articulação. Quando você vai ficando mais velho, a articulação, o líquido sinovial, ele vai ficando de uma maneira também mais escasso ou certo. Tal. E você pode ter problema de quê? Aquele elásticozinho, que não é elásticozinho, ou discozinho, que protege um ossinho do outro, ele vai diminuindo de tamanho. E às vezes Olha um osso só. coloca no osso, o outro encosta no outro, e vai dar dor, né? Mas por quê? Porque o cachorro está pesado, o gato está pesado, porque não faz muito exercício físico, ou porque faz exercício demais, que é a minoria, mas às vezes o cara também sai para andar com o cachorro. Foi um cliente hoje lá que ele anda 15 quilômetros com um cocker. Tá brincando? É isso, é de suficiente. Ele anda de manhã, à tarde, à noite e tal. O cachorro tá bonito, né? Mas o cachorro tá envelhecido. Falei, não, anda 2,5, 2,5, né? Tal, entendeu? Você tem 2 cachorros, você quer andar? Anda 2,5 de manhã com um e 2,5 com o outro.
outro. Depois, à noite você anda 2,5 com um, 2,5 com o outro. O equilíbrio, né? Então, tudo tem que ser o equilíbrio. Ele anda demais com o cachorro. Então, o cachorro está com problemas articulares graves, porque também faz muito esforço, né? Nossa, é muito complicado. Quando a raça já tem a predisposição, a gente já sabe, existe alguma coisa que pode ser feito preventivamente para retardar desse animal lá no futuro não sofrer tanto? Porque a gente sabe que algumas raças vai acontecer. Não é um problema que o animal vai morrer disso, né? Não, ele vai ter a dificuldade ali, para né? você melhorar, hoje falam da condroitina, glucosamina, que é tem aqueles condroitina, tem em palito. Suplemento? Suplemento, né? Suplemento e os ômegas, né? Ômega tal. Mas o ômega tem aquele segredo, né? Você põe no congelador 6 horas. Vai dormir, põe no congelador. Tá. Se você cortar e o ômega tiver igual mel, legal. Se ele ficar duro igual uma jujuba, esquece. Não sabia disso. Porque o ômega é peixes nórdicos, né? O ômega, eles ficam naqueles peixes flutuantes, que ficam muito embaixo d'água, muito gelado. E o ômega justamente é para ele não ficar sólido o peixe. Então, se você pegar o ômega, compra o ômega, às vezes você compra um ômega até barato, põe na geladeira e ele fica bom, então é ômega. Assim agora, testa, então. se for um óleo, se for um azeite, a tendência é condensar, ele fica duro, e aí não presta, então você tem que prestar atenção nisso. Mas a maioria dos ômegas que estão registrados aí pela nossa autoridade médica, tudo, a maioria são bons. Eu já Perfeito. testei todos que eu vendo na clínica, na loja, eu testei todas as marcas e todos são bons. É isso aí, logo logo tem mais dicas com ele aqui no programa. Muito obrigado pela audiência de vocês e continuem conosco.